Bom, então esse esquema básico, né, das bacias sedimentares, como se dá o processo de acumulação. Então isso aqui se desgasta e se acumula. É um processo de equilíbrio da Terra, né? O planeta Terra ele vive num constante equilíbrio. E o equilíbrio isostático, né, ou seja, para manter o equilíbrio tectônico das placas, você tem que perder material em um lugar e ele se acumular obrigatoriamente em outro, né? Como se você tirasse uma pedra de um lugar, uma rocha, ou a quebrasse, o material dela não vai evaporar, desaparecer. Ele vai se acumular em outro lugar, se transformar em solo, com alguns milhões de anos vai se tornar uma outra rocha. Então é o processo de equilíbrio para que não haja perda de material, né, no planeta. Na natureza isso não acontece. Então, as bacias sedimentares, né, para que nós possamos entender, precisamos saber, em primeiro lugar, né, que elas são depressões geográficas, como já falei. Uma depressão é uma forma presente aí do lado de uma montanha, de planaltos ou planícies, né, formados aí quase sempre pelas ações dos ventos, ação dos ventos e da água, tá? Possuem altitudes mais baixas do planeta, depressões, né? Existem dois tipos clássicos de depressão, que também estudamos nas formas de relevo, que são as depressões absolutas, né, e as depressões relativas. Tá? Depressões absolutas são aquelas que se encontram abaixo do nível do mar. O nível do mar está aqui. Né? Se você tiver depressões dentro do território abaixo do nível do mar, são as depressões absolutas, e esse tipo aqui é o que a gente chama de depressão relativa. Ela tem uma altitude, né, menor do que as áreas que estão próximas a ela. Podem ser planaltos ou também planícies. Então, as bacias sedimentares, né, se transformam em material recebido, transformam esse material recebido em rochas, né, e são classificadas aí conforme a localização, o tipo de sedimento e o grau de deformação. Então, como a gente estudou ano passado, o ciclo das rochas, né? Eu tenho uma rocha vulcânica, por exemplo, tá? Que se formou, ou magmática, né? A partir da consolidação do magma, resfriamento na superfície ou subsuperfície. Esse material se desgasta, se acumula numa bacia sedimentar, sofre o processo chamado de litificação ou diagênese, que é uma forma de consolidação desse material que outrora estava desagregado, e forma uma nova rocha, que pode ser uma rocha sedimentar ou uma rocha metamórfica, dependendo do tempo que esse material levou, sofrendo o processo de diagênese ou litificação. Então, tipos de sedimentos, né? Tipos de sedimentos são encontrados aí, que existem, né, com mais frequência nos processos de acumulação das bacias sedimentares. Então, sedimentos orgânicos, tá? Como aí restos de animais, né, algas e vegetais. Lembrem-se que a vida no planeta ela começa nos oceanos, né, na água, digamos assim. Então, as primeiras formas de vida surgiram, né, como formas aquáticas. Então, no decorrer desses 4,6 bilhões de anos, claro que a vida já não surge no início, mas nós temos muita matéria orgânica, né, animal e vegetal, principalmente algas, né, e microplânctons, etc., contidos nos fundos dos oceanos, por exemplo, e também em áreas onde outrora foram oceanos aqui na Terra. Vocês já sabem disso, que a gente também comentou o ano passado. Existem várias áreas no planeta, né, no meio do continente, onde se encontram materiais, né, ou fósseis, por exemplo, de animais marinhos. Né? Então, como que você encontra um fóssil de um animal marinho, oceânico, na região amazônica, por exemplo? O mar pode ter entrado na região amazônica antes da formação da Cordilheira dos Andes. Né? O mar entrou no Nordeste brasileiro antes da formação do Planalto da Borborema, que é uma outra forma de relevo, né? que divide o oceano do continente. Então, os materiais orgânicos e os materiais rochosos. Antes da gente voltar aqui, só para lembrar, né? Vocês ficam vendo minha cara também de vez em quando, vocês não esquecem que eu estou por aqui. Isso que eu estava falando, né? Como que é importante as bacias sedimentares, a importância delas para entender o passado da Terra. Tem um local muito famoso no Nordeste, ele fica, digamos, no limite entre os estados do Ceará e de Pernambuco, e também pega um pouco do Rio Grande do Norte, limite também, que é a Chapada do Araripe. Né? A gente vai ver que as chapadas também são estruturas sedimentares. E lá você encontra, está a cerca de 800 quilômetros ou até mais do litoral, né, nordestino, litoral brasileiro, e lá são encontrados fósseis de animais marinhos. Né?
Ou seja, como que esses fósseis chegaram até lá? Porque o mar, o oceano, chegava até lá em algum momento da evolução da Terra. Quando há um recuo do oceano, né, devido, por exemplo, à formação do Planalto da Borborema, seu soerguimento, ele vai fazer com que o oceano recue e aquele material que ali estava ficou depositado. Né? E hoje, alguns bilhões de anos depois, a gente encontra material oceânico no meio do sertão nordestino. Né? Então, o mar já chegou até ali. Como aqui na Amazônia também são encontrados fósseis de animais marinhos. Né? Como assim? Antes da formação da Cordilheira dos Andes, o Pacífico chegava até aqui, ou bem próximo daqui. Então, por isso que é importante entender essa dinâmica, tá? Vamos voltar lá para a nossa tela, nosso slide. Enfim. Então, essa estrutura geológica, né, as bacias sedimentares, elas têm muita importância para a humanidade, para a gente poder identificar, né, essas questões da vida na Terra, como a gente estava falando aqui, principalmente em relação à evolução do planeta e também das formas de vida. Então, os detritos encontrados, né, nas camadas dessas estruturas geológicas podem revelar a idade de formação, né, como a origem era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Então, muitos fósseis, por exemplo, do Mesozoico, né, e aí nós vamos ter o Jurássico, o Triássico, o Cretáceo, né, lembrem sempre dos dinossauros do Mesozoico, fósseis que são encontrados dessa época, né, em estruturas sedimentares. Lá na Paraíba mesmo tem uma cidade, a cidade de Souza, interior do sertão da Paraíba, que tem um local que é um parque arqueológico chamado de Vale dos Dinossauros. E lá tem muitas pegadas e fósseis, né, de dinossauros, de animais pré-históricos, que ficaram lá na bacia, a bacia do Rio do Peixe, bacia sedimentar, e esses materiais foram encontrados e hoje são catalogados em forma para estudos de paleontologia, né, e geomorfologia. Então, no âmbito da economia, por que é importante estudar os sedimentos? Né? Os sedimentos acumulados apresentam recursos orgânicos que são usados como fonte de energia, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Eis os grandes elementos a serem desvendados nas estruturas geológicas, na bacias sedimentares, né, como grande estrutura. Algumas ainda dão origem a arenito, calcário, né, matérias-primas aí essenciais para a construção civil. Então vejam como é importante o estudo das bacias sedimentares.